Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Um assunto cercado de muitas dúvidas e receio. Toxoplasmose. Afinal, qual o risco para a gestante e para o bebê? A doença é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que pode estar em carnes cruas ou mal passadas, alimentos mal lavados ou na terra. A gente recebe a Alessandra de Almeida, mãe da Isabelle, de 15 anos, e do Vinícius, de 12, e também a ginecologista e obstetra Carolina Ambrogini. Doutora, explica pra gente o que é a toxoplasmose. Então, Roberta, a toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário, como você já mencionou, que está nas fezes do gato. E esse protozoário pode contaminar, né, a mãe e passar através da placenta para o bebê, podendo causar inúmeras malformações. Então, por isso que ele precisa ser bem monitorado durante a gravidez. Mas também está em alimentos mal lavados, como a gente disse, carne crua, quer dizer que realmente a gestante tem que evitar aí, às vezes, o peixe cru, a carne crua? Então, olha, na verdade, como as fezes do gato contaminam o solo, então, geralmente, é evitar carnes de animais terrestres, né? Ela não contamina pela água, portanto, o peixe cru, ele não necessariamente deve ser evitado totalmente. É só a questão do peixe cru é mais de ele estar fresco, dele não ter uma contaminação por salmonela, outras bactérias. Mas com relação à toxoplasmose, é de animais terrestres. E também as hortaliças, né, que estão no solo. Também precisam ser muito bem lavadas, deixadas de molho no hipoclorito, né, que são aquelas gotinhas que vende no supermercado. Então, tem que seguir as recomendações. E quando a gestante for manusear a terra, por exemplo, for mexer numa horta ou num jardim, ela tem que usar luvas. E quando for manusear carnes também cruas, ela precisa usar uma luva e lavar muito bem as mãos. Alessandra, você teve toxoplasmose na sua primeira gestação? Isso. E como que você descobriu? Próximo aos 4 meses, através de um exame, e o médico constatou e passou a medicação até o dia do parto. E doutora, como que descobre a toxoplasmose? É no exame de sangue durante o pré-natal? Sim, então naquela primeira consulta do pré-natal, o médico já pede um histórico de sorologias, né, para ver o que a paciente tem ou não. Às vezes, a paciente já tem a imunidade contra a toxoplasmose, que é aquele IgG positivo. Se ela já tem a imunidade, ela não precisa se preocupar tanto com esses cuidados, porque ela não corre o risco de pegar novamente. Agora, se ela não tem esse IgG, se for tudo negativo, aí que ela precisa tomar esses cuidados e aí o médico precisa solicitar no primeiro, segundo e terceiro trimestre para ir seguindo, porque muitas vezes a infecção não dá sintomas, né? A mulher pode ter, assim, um sintoma como uma gripe, um gânglio aumentado, mas ela pode achar que isso é uma gripe. E aí passa desapercebido, portanto, só no exame de sangue que vai ser detectado. E você tem ideia de como você pegou essa toxoplasmose? Acredito que é onde eu trabalhava com criança e o espaço tinha gatos. E a mania da gente, às vezes, colocar a mão na boca, então eu contaminei desta maneira. Agora, o que eu acho importante aqui é a gente falar que o gato não é o vilão. O gato em si não transmite a doença, né? São as fezes do gato que podem transmitir. Pelo que a gente pesquisou, assim, 1% dos gatos é que podem ter esse protozoário. Por isso, a gente foi buscar, inclusive, a explicação de uma veterinária. Vamos ouvir a doutora Ana Carolina Lagoa e depois a gente vai comentar. Oi, pessoal do Papo de Mãe, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Carolina, veterinária e mãe do Bruno, que tem 12 anos. Apesar dos felinos levarem a má fama, a maior parte da contaminação por toxoplasmose é por verduras mal lavadas e carne crua contaminada. O contato com seu gatinho não transmite a doença. Você só pode ficar doente se tiver contato com fezes contaminadas exposta a altas temperaturas por mais de 2 dias. Se ainda assim você tiver receio, o que você tem que fazer é limpar as caixas diariamente, não deixar essas caixas expostas ao sol, utilizar luvas e principalmente não dar carne crua para o seu gatinho. A única coisa que você não deve fazer é se desfazer do seu amigo, porque ele e seu filho vão ser grandes companheiros.
Então aí é só tomar certos cuidados, Sim. né? Vocês concordaram, né? As Sim, duas. inclusive muitas pessoas acham que é transmitido também por cachorro. Então não tem nada a ver, o cachorro não tem nada a ver com a história. E doutora, quais os riscos da toxoplasmose para a gestante e para o bebê? A toxoplasmose ela pode causar doenças em diversos órgãos. Tem a toxoplasmose ocular, que pode inclusive deixar sequelas. Tem a toxoplasmose visceral, enfim. Mais para o bebê é que ela é mais séria, né? Ela pode deixar surdez, pode deixar retardo mental, alterações motoras. Então, ela pode ser bem grave mesmo para o feto. Nossa, então foi uma sorte você ter descoberto logo e já ter tratado, não é isso? Isso mesmo, porque é um susto, né? Imagina. O médico, ele orienta toda a gestação, todos os cuidados e os riscos que podem trazer, mas, graças a Deus, foi a tempo. Durante a gestação, esse tratamento é diferente, doutora? Sim, durante a gestação, assim que você faz o diagnóstico de uma toxoplasmose, é importante também a gente fazer uma ressalva com relação aos exames. Se vem um exame que é uma IgM positiva para toxoplasmose, não necessariamente ela está com a toxoplasmose aguda, ela tem que fazer um teste de avidez, que é um outro exame mais específico, para saber se aquela toxoplasmose é recente ou não. Que às vezes ela pode ter pego antes da gravidez e ainda tem uma memória. Entendi. Entendeu? Então precisa ser feito esse teste de avidez. Mas independente disso, na dúvida já entra com antibiótico, né? Que é um antibiótico que interrompe o crescimento ali da doença, do toxoplasma, e aí o feto precisa ser investigado. Em alguns casos, é necessário fazer uma punção abdominal para ver se dentro do útero houve a passagem da toxoplasmose. Então, Alessandra, daqui a pouco você conta como é que foi a sua gestação a partir do diagnóstico e como que nasceu a sua filha também, tá bom? O Momento Papo de Mãe volta logo depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é toxoplasmose. Alessandra, além do antibiótico que você teve que tomar por causa da toxoplasmose na gravidez, o seu pré-natal foi diferente? Você teve que fazer mais alguma coisa? Não precisou. É só a medicação, o acompanhamento do ginecologista, obstetra e alimentação. E a sua filha nasceu bem? Nasceu bem, graças a Deus. E aí teve que fazer um acompanhamento com ela, ainda bebê? Sim, depois do parto, durante 6 meses, fazia exames de sangue e fundo de olho para acompanhar o desenvolvimento. E graças a Deus ela Graças não ficou a Deus, com nenhuma sequela. Agora, imagina só a aflição depois do nascimento de precisar ficar fazendo esse acompanhamento sem saber se ainda ia ter ou não uma sequela, é isso? Isso. Na verdade, esses exames depois do parto é mais uma prevenção, porque o período da medicação que eu tomei até o dia do parto já tinha mais segurança. É que a gente mesmo fica mais insegura, Fica com medo, apreensiva, né? Mas, graças a Deus... E, doutora Carolina, se não trata corretamente como ela tratou, aí o risco é alto de sequela. O risco é alto de sequelas, né? Então, até porque às vezes a gente precisa acompanhar com ultrassom, se começar a aparecer alguma alteração, precisa fazer esse exame, né, para ver se tem o toxoplasmose dentro do útero, ali no líquido amniótico, que é um exame que chama PCR, né, amniocentese, que é a punção, e depois faz o PCR para ver se existe a toxoplasmose. E aí se inicia um outro tratamento. Porque para tratar o feto, precisa de outros antibióticos. Então, por isso que é tão importante você não comer a carne crua, né, doutora? Mas se você for imune, aí você pode comer a carne crua? Se for imune, se a gestante for imune, ela não precisa ficar assim tão neurótica com esses cuidados, né? Mas a gente tem que lembrar que os alimentos crus, eles têm maior risco de infecção bacteriana, né? Eles às vezes não estão tão frescos, né? Principalmente carne, tem que estar muito fresco. Então, se você está na dúvida, é melhor não comer. Eu falo isso para as minhas pacientes.
se o peixe cru, por exemplo, vai naquele restaurante que você está muito acostumado a ir, que você sempre vai. Mesma coisa com frutos do mar, né? Frutos do mar, às vezes, tem também ali uma contaminação por bactérias. Tem que ser bem fresco. Não, e precisa ver também se eles lavam bem também as frutas, as verduras, né? Não é Exato. só dentro de casa que a gente tem que se preocupar com essa questão da higiene, de lavar as Exato. mãos e lavar bem os alimentos, né? Exato. Se você vai comer fora, também tem que confiar, né? Geralmente eu recomendo, quando vai comer fora, pedir só coisa cozida, né? Inclusive as verduras. E a gente já falou no bloco anterior da questão dos gatos, principalmente assim, o gato que é criado em casa, a gente sabe como ele é criado, o que ele come. Acho que no seu caso, como tinha uma coisa de gato de rua, né? Aí não dá para Isso, saber. espaço Às aberto. vezes o gato come rato, come passarinho, né? E daí que corre mais esse risco. Exatamente. É por esse motivo. Porque ficava ali na escola, né? Isso. E eu acho que é um alerta. Como o caso dela, eu também já tive gestantes que adquiriram toxoplasmose na gravidez. Então, gente, precisa fazer esse cuidado mesmo. Não é uma coisa rara, é uma coisa que está por aí. E se você tem um gato em casa, você pode levá-lo também no veterinário para fazer um exame, para saber se ele tem toxoplasmose, né? Então, aí eu acredito que sim, mas como a própria veterinária falou, é muito raro, né? O gato, menos de 1%. Então, eu acho que também é uma questão de sensatez, né? Não vai ser a gestante que vai limpar a caixa de areia do gato. Pede para outra pessoa fazer isso, troca todo dia. É, só durante um período, né? É, exatamente. E gato você nunca teve? Não, eu tenho cachorro, Tem mas gato... E olha, chegaram várias perguntas pelo nosso Facebook sobre este tema. Eu separei aqui a dúvida da Luciana da Silva, de Osasco, São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ó. Será que as fezes de vários animais criados juntos num sítio podem dar toxoplasmose? Então, aí depende se tem fezes de gato. Como um sítio é um lugar onde, né, os animais gatos ficam mais livres, pode ser que tenha tido pode ser que tenha alguma contaminação, sim. Né? Então, o que seria adequado é que a gestante não tivesse contato com esse local. Tem que tomar esse cuidado, né? Alessandra, você tinha medo, por exemplo, de pombo? Eu ouço muitas grávidas falando, não pode chegar perto de pombo, de cocô de pombo. Você já ouviu falar alguma coisa? Não, ouvi falar sim, mas eu não tinha nenhum medo. Mesmo com o quadro, não Os fiquei com pombos receio. passam alguma doença, doutora? Passam, né? Os pombos transmitem doenças para a população geral, né? Acho que as pessoas fazem confusão porque tem outras doenças. Também tem do porco, né? Da carne mal passada do porco, que é a neurocisticercose, que é uma Cisticercose, outra doença. É uma parasitose. E a carne mal passada do porco pode ter o toxoplasma também, o protozoário? Sim, de todos os animais terrestres. Ah, tá. Então, carne de porco, carne de vaca... Carne de carneiro, sim, frango. Tem que ser tudo bem passado. Tá legal. Então, eu quero agradecer a Alessandra por ter vindo. E que bom que foi um final feliz da sua história, né? É, isso mesmo. Muito bom. Eu imagino que você passou muita aflição aí, mas o importante foi o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Exatamente. Doutora Carolina, quer deixar alguma rede social? Sim, a minha rede social no Instagram é @doutora_carol_ambrogini e o meu site é www.carolinaambrogini.com.br. Tá ótimo. O Momento Papo de Mãe terminou, mas no nosso site, nas redes sociais, o papo nunca para. Curta as nossas páginas e nos acompanhe por lá também. Até o nosso próximo encontro. Tchau!